Olá, meu caro e minha cara. Há um tempo atrás eu vi uma postagem no Facebook que era sobre a animação Kung Fu Panda. Sim, ainda entro no Facebook, eu sou um idoso. E nessa postagem continha um texto enorme afirmando os motivos de que o Tai Lung, o vilão do filme, teria perdido pelo protagonismo que acontece na luta final. E o autor resolveu finalizar o texto com uma frase tipo: Tai Lung, o verdadeiro dragão guerreiro. Eu fiquei estático observando aquilo e logo comecei a culpar meus pais, pois por causa dele aprendi a ler, senão hoje eu teria poupado meus olhos de ler esse tanto de bola. Ok, brincadeiras à parte, todos temos uma opinião que faz mais sentido pra cada. Então fui ver qual seria a minha ao revisitar uma das animações favoritas da minha infância. E acabei percebendo que não foi o protagonismo, e sim um roteiro impecável que fez o povo vencer aquele duelo. Parece até que tô cometendo um pleonasmo falando isso, mas com um roteiro impecável, eu quero dizer que dentro daquele universo que a brilhante DreamWorks desenvolveu, por ser o dragão guerreiro e sua vitória sobre Tai Lung, fez total sentido. Relaxa, porque em breve explicarei essa minha visão. Outra coisa que me chamou muito a atenção é que esse filme é muito, mas muito melhor e mais detalhado do que muita gente percebeu. Se você também quiser compartilhar uma visão sobre essa animação incrível, comente aqui embaixo. Gostaria muito de saber o que pensa e conversar sobre. E se eu disse compartilhar, é porque com certeza terá spoilers. Então se você mora numa caverna e ainda não assistiu Kung Fu Panda, assiste lá primeiro e depois volta nesse vídeo, caso não queira saber da história completa. Enfim, vamos para mais uma análise / fanboyolagem por essa obra que gosto tanto. Caraca, eu vou falar muita coisa. Na introdução do filme, vemos uma animação em 2D espetacular representando um sonho que nosso protagonista está tendo, em que ele é um super mestre do Kung Fu que luta contra a injustiça e os diversos conflitos que acontecem na sua nação. Logo em seguida, ele acorda ouvindo seu pai lhe chamando para trabalhar no restaurante de macarrão. Nesse momento, podemos notar que o Po tem um fascínio gigantesco pelo Kung Fu, chegando a sonhar de tanto pesquisar sobre por aí. Tanto que ele mostra seu conhecimento falando sobre o golpe do dedo Uchi, quando Shifu ameaça executá-lo. Não use o golpe do dedo Uchi, não! Então você conhece. Criado pelo mestre Uchi na terceira dinastia, sim. Perceba que Shifu demonstra uma surpresa ao saber que o Po conhece o golpe. O Po realmente é um grande conhecedor da arte, porém não praticante. Afinal, tem uma clara diferença. Por exemplo, eu amo música com todo o meu coração e conheço vários gêneros, instrumentos, técnicas, teoria. Resumindo, como funciona a estrutura que compõe essa arte. Mas na prática eu não sei executar tudo. Mais ou menos assim, ó. Acho que você entendeu o que eu quis dizer. Descendo pro restaurante ou lanchonete, não sei exatamente, aparece a sombra do pai do Po projetado sobre ele no chão, uma silhueta muito parecida com a de outro panda, mas depois revela ser um ganso. E sim, esse personagem tem uma importância nos paralelos do enredo do filme, já explico. A cena é cortada para a apresentação dos 5 furiosos, os 5 mestres mais talentosos de sua época até então. E essa parte é um bom momento para falar sobre a simbologia da cultura oriental envolvendo esses personagens. Está claro que cada um dos 5 representa alguns dos estilos da arte do Kung Fu. E você sabia que o Po também está envolvido nessa simbologia? Nessa cultura, o panda é um símbolo de paz e resolução harmoniosa de conflitos. Ou seja, não é por acaso que os roteiristas escolheram esse animal como protagonista dessa história. Caso queiram mais detalhes sobre essa simbologia envolvendo o Po, vou deixar um link na descrição de um site que trabalha melhor as características que caem como uma luva. É um texto bem legal e vale a pena. Outro detalhezinho interessante que eu soube enquanto fazia o roteiro é que o Shifu é um panda vermelho, o que eu não fazia ideia antes. Em seguida, somos apresentados ao Mestre Oogway, que pede para conversar com o Shifu. Oogway, o que dizer de Mestre Oogway? Ele é uma tartaruga, assim como o Po é um animal bem provável para ser uma referência do Kung Fu. Mas saiba que no universo da animação foi essa tartaruga que inventou o Kung Fu para promover a paz e resolver os conflitos em toda a China. Ele também é responsável por desenvolver a lenda do dragão guerreiro. Ele é o autor do Pergaminho do Dragão e autor de um combo de frases altamente sábias que podemos levar pro resto da vida. A tartaruga é embaçada. Enfim, ele tem uma visão em que Tai Lung, o vilão, foge da prisão e buscará o pergaminho e a vingança, e que só o dragão guerreiro conseguirá proteger o vale. Um detalhe interessante é que Oogway resolve fazer uma analogia com a água abaixo do pergaminho. Esse elemento se repetirá em outro trecho do filme que irei apontá-lo na hora. Assim, eles resolvem realizar o evento em que Oogway escolherá aquele que carregará o título de dragão guerreiro para derrotar Tai Lung. Quando o Po fica sabendo disso, ele vai correndo pro vale e ocorre esse diálogo com o pai dele. Mas filho,
sério? E a carrocinha de macarrão? Vender macarrão? Eu achei que talvez pudesse... Aham. Também vender uns pastéis de feijão que estão quase estragando. Meu garoto. Olha isso. Po, ao ver os olhos de seu pai empolgado ao olhar dele, ele descarta a tentativa de convencê-lo a não levar a barraca. Pois Po é assim. Ele não pensa só nele, e sim no que ele pensa ser melhor para todos à sua volta, mesmo que não o empolgue tanto. Lá na frente ele não consegue carregar o carrinho e mesmo que fosse para vender macarrão, ele nunca conseguiria subir aquela escada com isso. Então ele sobe sem o carrinho e tenta de todo jeito entrar no palácio. Até que Hugo sente a presença e energia dele chegando. Tanto que a tartaruga enrola e enrola até apontar o dedo no que ele sentiu se aproximar. E não é à toa que isso se confirma com o Po caindo de uma cadeira de fogos de artifício bem na frente dele quando ele aponta o dedo. É aquela história, não existem acidentes. Perceba que Hugo é tão foda e respeitado que mesmo ele escolhendo um completo desconhecido no palácio para ser o dragão guerreiro, ninguém da plateia o questiona. O cara é brabo. Shifu fica incrédulo com a escolha e começa a castigar o Po, mostrando que a arte não é para qualquer um e blá 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 blá. Gordofobia. E mesmo assim ele vê que o panda não desiste. Enquanto o Po tá chateado com o tratamento e se questiona se não foi o acaso que o escolheu como dragão guerreiro, lá vem a tartaruga fodástica dar uma lição de moral valiosíssima para cada ser no planeta. O ontem é história. O amanhã é um mistério. Mas o hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente. A expressão do Po, ao absorver esse ensinamento, demonstra que viria, que ele seria determinado. Em seguida acontece a fuga de Tai Lung da prisão, e essa cena dispensa comentário. É simplesmente uma das melhores cenas de ação já feitas no cinema, sem mais. Peraí que eu vou abrir a janela que tá um calor da porra. Pronto, eu acho que não vai dar tanto ruído. Então a tigresa revela ao Po a história de Tai Lung, que será bastante importante para essa análise. Tai Lung foi encontrado na porta do palácio ainda bebê por Shifu. Assim como o Po também foi adotado pelo seu pai ganso. E Shifu sempre disse para Tai Lung que ele estava destinado à grandeza. Porém, o tempo passava e o leopardo foi criando um desejo pelo segredo do pergaminho do dragão. E esse desejo em si fez Hugo não escolher como dragão guerreiro, pela sua ambição excessiva pelo segredo. Ele prezou mais por si mesmo do que todos à sua volta. Te lembra alguma coisa? Tanto que ao revelar isso, Tai Lung se revolta e começa a destruir o vale, até tentar pegar o pergaminho sozinho e ser parado da maneira mais foda-se pelo Hugo. Já deixou ele mansinho já. Matador de onça. Bom, Shifu não consegue o derrotar, pois seria como derrotar seu próprio filho. Ao contrário de Tai Lung, que desceu a porrada no próprio pai. Isso mostra muito bem a índole sinistra que esse leopardo tem. Algo interessante é o paralelo entre o protagonista e o antagonista da história. Ambos foram adotados e ambos tiveram uma tarefa incentivada pelos seus pais. Seguindo a história, Shifu descobre que Tai Lung fugiu e Hugo motiva o mestre a acreditar que o Po é capaz de se provar digno de seu título. E após isso a tartaruga vai de comes e bebes, virou sopa. Shifu tem uma discussão com o Po e descobre que o panda não desistiu só por ser o dragão guerreiro, e sim porque ele acreditava que poderia mudar a percepção errada que tinha sobre si mesmo treinando com o mestre Shifu. E é o que acontece no dia seguinte. Você quer aprender Kung Fu? Quero. Então eu serei o seu mestre. Tá bem? Tá vendo essa expressão do Po? Não é um choro precoce de alívio cômico. Essas lágrimas são de alguém que sempre teve baixas expectativas do que fazer na vida. Sempre tentou mudar da maneira que podia. E finalmente encontrar alguém que estende sua mão e o ajuda a alcançar sua melhor versão a cada dia. É muito interessante que Shifu percebe o quanto a comida é mais importante pro Po do que pro resto dos seres. Po mesmo diz que come quando tá chateado e etc. Então o mestre se aproveita disso, usando a comida como motivação no treino intensivo do panda, em que ele fica mais tempo sem comer do que o normal. Isso o obriga a aprender as técnicas para conseguir sua alimentação regular e dá muito certo. Isso é genial, cara. Assim, Po se revela um gigantesco prodígio do Kung Fu, com sua condição física o limitando o tempo inteiro. Enfim, os 5 acabam tentando impedir a volta de Tai Lung e acabam perdendo numa das melhores lutas da saga, aquela da ponte. Esse fato preocupa o mestre Shifu, e ele chega à conclusão que é a hora de dar o pergaminho do dragão ao Po. Ao abrir, Po descobre que não tem nada, somente uma página com seu reflexo. Mais pra frente ele também descobre após uma fala de seu pai que não existe nada que te fará virar o dragão guerreiro,
e sim somente acreditar nele mesmo, pois ele já é completo. Outro detalhe interessante sobre a cena que o Shifu combina com eles salvarem os habitantes enquanto ele enfrenta o vilão é que no começo do filme ocorre aquela analogia que eu disse anteriormente no vídeo. Tua mente é como essa água, meu amigo. Quando fica agitada, não consegue ver claramente. Mas se permitir que se acalme, a resposta fica clara. E já nessa cena que Shifu está pensando sobre o pergaminho vazio, ele olha o seu reflexo na água e essa mesma água está levemente agitada. Ou seja, somente agitada não entendeu o significado do pergaminho e perdeu um pouco da confiança de que o Po poderia derrotar o vilão. É muito legal esses detalhes, né, mano? Acaba que o mestre enfrenta Tai Lung numa luta épica dentro do palácio, até que Shifu se vê derrotado e tem esse monólogo. Eu sempre me orgulhei de você. Desde o primeiro momento eu me orgulhei de você. E foi esse meu orgulho que me cegou. Eu o amava demais para ver o que estava se tornando. Do que eu o estava transformando. Eu peço o seu perdão. Esse olhar do Tai Lung é muito forte, cara, pois ele expressa o sentimento de empatia que ele ainda tem pelo seu mestre, que também é seu pai, querendo ou não. Ele acaba se arrependendo por segundos de tudo aquilo e repensando, hesitando no que ele fez naquele momento. Porém, ao mesmo tempo, ele percebe que já foi longe demais na busca pelo pergaminho e que de qualquer jeito ele não teria um bom destino dali em diante. Então ele decide prosseguir com a busca. E é aí que o Po se apresenta ao vilão e assim começa a luta final. Eu quero dizer umas coisas sobre essa luta, principalmente sobre muita gente achar que essa luta não fez sentido, que enfraqueceram o Tai Lung, pipipi, popopó. Calma, que eu vou explicar. O principal e óbvio erro que fez Tai Lung ser derrotado é subestimar Po pela sua aparência. Ele é um panda! Você é um panda! O que vai fazer, garotão? Você tá em mim? Isso combinado com a estratégia e raciocínio de Po. Perceba que ele usa o pergaminho para tentar tirar o Tai Lung do vale, assim como Shifu usou aquele pastelzinho no treinamento. Enquanto eles vão lutando, Po demonstra ter um raciocínio muito rápido, mas muito rápido. Ele usa o que tem ali à sua disposição no momento para contra-atacar o oponente de qualquer jeito. Ele cai numa árvore, ele usa isso. Ele cai numa panela de macarrão, ele usa isso. O Tai Lung vai saltar atrás do pergaminho, ele usa o Tai Lung de trampolim para ele ser lançado no lugar. Olha a velocidade de pensamento e inteligência que o Po teve nesse duelo. É surreal. O Tai Lung nunca venceria o Po, porque o Po sempre esteve um passo à frente dele em planejamento e raciocínio. Outro fator que faz o Po vencer com sobra esse duelo foi que seu estilo de luta era imprevisível. Se os exemplos que eu dei sobre a luta não foram suficientes sobre o diferencial do Po, agora eles estão no 1 contra 1, eles não estão mais em busca do pergaminho, é olho por olho. O Tai Lung claramente fica muito perdido com a movimentação do panda. Isso é bem fácil de explicar, pois até então não havia guerreiro no Kung Fu que lutasse daquela maneira que o Po lutou contra ele. Ou seja, o Po inventou o próprio estilo de luta. Um exemplo da bondade de Po é que, assim como na simbologia oriental do panda, ele tenta resolver o conflito de uma maneira harmoniosa. Tai Lung, ao descobrir que o pergaminho do dragão não tinha nada, Po tenta explicar o significado para seu oponente tentar mudar sua visão. Só que Tai Lung estava tão cego. Só que Tai Lung estava tão cego pelo desejo do poder que tudo que restou na expressão dele foi decepção, ódio e frustração. Ele não tinha mais o porquê lutar contra o Po. Assim acaba tentando paralisar o panda, como fez com os 5. Mas digamos que o IMC do Po é tão alto que aquela onda de energia não consegue se espalhar pelo corpo dele sem desaparecer com rapidez. E bom, o resto é história. O Po enfia o cacete no Tai Lung e acaba executando o golpe do dedo Uchi no leopardo. Sendo que essa era a melhor maneira de acabar com a luta, pois esse golpe não matou o Tai Lung, só mandou ele pro inferno. Esse golpe o mandou para o reino dos espíritos, reino esse que os mestres do Kung Fu vão quando morrem ou quando são vítimas desse golpe. E isso é tão real que no terceiro filme, o Kai, o vilão, tá contido o Tai Lung aprisionado entre os que ele já absorveu. Então não, Po não matou o Tai Lung, pois não faz o tipo do dragão guerreiro, ao contrário do suposto verdadeiro dragão guerreiro que bate no pai. Bem, vocês lembram que eu disse que essa luta fez o total sentido pro universo da animação?
animação? Pois já pararam pra pensar se a luta fosse naquela vibe da luta do 5 ou até do Shifu? Não faria sentido com o personagem do Paul. O estilo dele é engraçado, mas é totalmente eficaz quando bem executado. Isso lembra o estilo daquele filme do Jack Chan, o Drunken Master. O cara luta como se fosse um pinguço ali do boteco do seu Joaquim. Mas quando ele tá executando essa maneira com maestria, ele simplesmente coloca os oponentes no bolso. Então acho que essa mesma proposta se aplica muito bem ao Paul. E bom, outra coisa que fez total sentido nesse filme é o enredo no geral. Esse filme é cheio de detalhes, subtextos, analogias e ensinamentos. E é tanto conteúdo que mesmo assim o roteiro não se perde no que ele está se propondo. Os personagens são muito bem desenvolvidos e uma prova disso é que muitas pessoas têm opinião diferente da minha e acham que o Tai Lung foi injustiçado pelo Shifu. Eu acho totalmente válida essa opinião. Tai Lung é muito complexo para rotular que o desejo dele pelo pergaminho surgiu do nada. Obviamente o Shifu teve uma grande responsabilidade, por conta que seu orgulho não percebeu que a ambição de seu filho se tornou uma obsessão. Porém, como Tai Lung tem uma mente fraca do caralho, ele ficou putinho com o primeiro não que ele recebeu na vida, ao invés de se tornar um mestre foda como o 5 ou até o próprio Shifu. Uma observação é que foi isso mesmo que você ouviu. O Tai Lung não é um mestre. Para ele ter se tornado, ele deveria ter completado seu treinamento. Tai Lung no Brasil não aguentaria 5 minutos. Na primeira vaga de emprego que ele perdesse por nepotismo, ele já teria atacado uma bomba na empresa. Tendo dito tudo isso, não sei se irá concordar comigo, mas minha opinião é essa. Cada personagem tem um papel muito importante, mesmo que o de alguns seja sutil, mas causam grandes mudanças se você perceber. E a luta final teve sim vários significados, mostrando por que o povo venceria o Tai Lung de qualquer jeito. A animação não precisou explicar na nossa cara o que está acontecendo para esse Panda Goto está vencendo foda do Tai Lung. Tipo os animes japoneses que tem a necessidade de explicar cada frame do porquê acontece X coisa em uma luta. Até porque o personagem dá um soco no outro. Olha, ele deu esse soco para tentar emitir um hematoma no seu oponente e adquirir vantagem na luta. É muito esperto esse lutador, não é mesmo? A DreamWorks é diferente. A luta que os roteiristas criaram já diz por si só o que está acontecendo, que foi tudo aquilo que eu já disse anteriormente. São esses detalhes que são expressados, sem precisar de diálogos expositivos em muitas cenas. A temática de artes marciais que sempre gostei, assistindo filmes do Bruce Lee, Jack Chan e etc., que me fez desde criança ter um carinho tão grande por essa animação tão magnífica e grandiosa chamada Kung Fu Panda. Dito isso, eu concluo com toda certeza: o show de bolice sola. Bom, se você chegou até aqui, provavelmente você gostou desse vídeo. Então considere clicar no like caso realmente tenha gostado, que aí eu vou entender que estou fazendo as análises cada vez melhor e eu ficarei bastante feliz por saber disso. E caso você queira compartilhar uma visão sobre o tema da análise ou até fazer uma crítica construtiva ao vídeo sobre roteiro, edição, a aba de comentários está aberta para você e com certeza eu responderei porque eu gosto muito dessa interação. Falando meio baixo aqui porque já tá de madrugada e eu acabei de encerrar a edição do vídeo. Deu muito trabalho. Caso você tenha gostado desse gênero de análise no canal, mais ou menos um mês atrás eu fiz uma análise sobre a série de Velma. É um vídeo lá que eu tô analisando a série de uma maneira bem engraçada, porque não tem como falar daquilo sem ser zoado. Se você gostou dessa análise agora, com certeza você vai gostar da de Velma, que é realmente muito legal. O vídeo vai estar aqui na tela. Enfim, esse foi o vídeo. Muito obrigado a você que assistiu ele. Tudo de bom e até mais.